Olá, no Pílulas Clínicas de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o topiramato no transtorno bipolar. O topiramato, como todos sabem, é um anticonvulsivante, foi um fármaco produzido inicialmente para utilização no controle das crises convulsivas da epilepsia e ao longo dos anos o seu uso foi ampliado para ser aplicado em outras condições clínicas. O topiramato, ele pode ser utilizado no transtorno bipolar, mas é muito importante ressaltar que ele é um fármaco que não se mostrou com propriedades estabilizadoras de humor. O que é um fármaco com propriedades estabilizadoras de humor? Um fármaco que consegue tratar o episódio de mania ou de hipomania agudos, que consegue tratar uma depressão aguda e que consegue proteger, prevenir os episódios de mania e os episódios de depressão. Então, como a gente vê nos estudos, o topiramato não se mostrou um fármaco nem na fase aguda, nem na fase preventiva da doença. E, na verdade, a depender da dose, principalmente doses acima de 200 miligramas por dia, o topiramato pode apresentar um efeito instabilizador de humor, podendo levar o indivíduo para depressão. Existem também estudos observacionais que mostraram uma certa correlação do topiramato com maior ocorrência de automutilação em pessoas que estavam fazendo uso desse fármaco. Isso é interessante porque na prática clínica a gente encontra muitos indivíduos utilizando o topiramato junto com antidepressivos e que os clínicos indicaram o topiramato como estabilizador de humor para prevenir mania. Então a gente observa que nesses casos o topiramato não vai proteger a ocorrência de sintomas maníacos nem de sintomas mistos e pode inclusive piorar o tratamento. O topiramato ele pode ser utilizado no transtorno bipolar desde que seja um fármaco acessório. O topiramato ele tem evidência de utilização na prática clínica como prevenção de crises de enxaqueca. Ele pode ser associado a pacientes com transtorno bipolar com essa finalidade. E ele também tem uma evidência disponível sobre o seu uso como controle de impulsividade alimentar. O que seria impulsividade alimentar? Não é que o topiramato apresenta efeito de redução do apetite, isso não acontece, mas ele, em pacientes com diagnóstico de bulimia nervosa, em estudos de pacientes com bulimia nervosa, se mostrou eficaz no controle de episódios compulsivos, ou seja, no qual o indivíduo tem um consumo de uma grande quantidade de alimento num curto intervalo de tempo, com uma sensação de perda de controle. A gente pode deslocar essa evidência para utilização em outros diagnósticos, apesar de que não existem estudos grandes que mostraram esse mesmo efeito de controle de impulsividade alimentar, por exemplo, no transtorno bipolar. Outro ponto que é muito importante a gente lembrar sobre o topiramato na prática clínica é que o topiramato não foi testado para controle de impulsividade geral. A gente escuta, às vezes, no meio acadêmico, indicações do topiramato para controle de agressividade, para controle de impulsividade por gastos, impulsividade por sexo, impulsividade por jogos, e a maior parte das evidências disponíveis e grandes é apenas para impulsividade alimentar. Então, a utilização do topiramato para esse fim, ela não foi adequadamente estudada. Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre o uso do topiramato no transtorno bipolar, o quanto o topiramato não é um fármaco estabilizador de humor e o quanto a sua utilização no transtorno bipolar ela tem que ser adequada e cuidadosa.